Charles. Vai lá, cara. Charles III. Antes de ir, eu queria que você desse aquela dica lá de novo, cara, que foi engraçada lá, Qual? aquela dica. Charles... Dica estratégica para estudar para a prova do 8º, do 2º ano. Carlos Jaime Cromwell. Não é isso? É isso. Carlos Jaime Cromwell, Jaime Carlos. Não é essa a lógica? É isso, perfeito. Agora traduz aí para a gente. Agora traduz aí. Quando você está estudando lá atrás as chamadas revoluções inglesas, essa é a ordem da monarquia que passa por diversas turbulências e é aquela única experiência que escapa à monarquia inglesa, né? O período de Oliver Cromwell no poder. De república. Exatamente. Ditatorial, né? E é uma das coisas. É uma matéria também boa de dar em aula, né, cara? É legal de falar de revoluções inglesas. Se você me pedir para dar uma aula de revolução inglesa agora, nesse momento, vai ser complexo, mas uma pequena lembradinha seria ótimo para a gente falar do que acontece na Inglaterra desse período de consolidação burguesa e por aí vai. E acho que essa dica sua fez sucesso, mano. Eu dei essa dica para os meus alunos. Falei assim, olha, aprendi isso aqui, deixa eu falar. Porque eles têm dificuldade, esquecem, são muitos nomes, muitos carros. É o James e o Charles, né? Isso aí. É o James Charles Cromwell. Isso. Então, eu quero falar do Carlos ou do Charles. Nós falamos Charles. Os portugueses e os espanhóis falam Carlos. Uhum. Né? Charles demorou 70 anos para chegar ao trono. A saudosa Rainha Elizabeth, com toda a complexidade da era elizabetana, desmoronamento do seu império, descolonização da África e Ásia, independência da África e Ásia, como o Matheus sinalizou recentemente, é um outro olhar, não é? Tudo isso é sob o cetro da Rainha Elizabeth. E a Rainha Elizabeth é o reinado mais longevo da história britânica, um dos maiores da história mundial. E aí Charles assume com 70 anos, do lado de uma mulher, também complexa a relação dos dois, né? Porque sempre tem a sombra. O rei Charles, né, ele viveu sob a sombra de duas grandes mulheres. Sua mãe, agora, já falecida, e a sua esposa, a primeira esposa, que é a Lady Di, a princesa Diana. Perfeito. As duas falecidas, mas que estão aí como, né, digamos assim, nas sombras, ou ele viveu nessas sombras. Então, acho que isso é muito importante. E ele vai ser coroado dia 6 de maio. As comemorações, esse final de semana. Também conhecido como sábado, né? Isso. E aí eu até vi alguns grupos de futebol no Reino Unido, sobretudo na Escócia, questionando a coroação, porque nos estádios terá que cantar God Save the King, eu ia falar The King, The King, sim. E tem que colocar a foto do rei e da rainha consorte, ou da rainha Camila. Então, até isso, pessoal, para a gente ver como que o teatro do poder, da monarquia, isso é importante. E as TVs abertas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, e fechadas, vão cobrir, porque é assim, é muito marcante a coroação. Gente, a última foi há 70 anos, a primeira televisionada. Imagina o que é isso, Lu, você que é nosso editor. Os equipamentos, todos os processos há 70 anos atrás e hoje. Eu acredito que vai ser no mesmo esquema de futebol. Jogo de futebol são 32 câmeras para um jogo. Olha só. Eu acredito que a estrutura deve ser mais ou menos desse tamanho. Então, e lá é tão organizado, eu vi vários assessores, jornalistas... Super Bowl britânico. Que diz que eles fecharam as ruas e você pode acessar ou não determinadas... Tem área de silêncio para os jornalistas ficarem, correspondentes ficarem nas áreas de silêncio. O que é isso? Enquanto tem a área que você está cobrindo, está conversando, tem uma área ali para reflexão, para produção de conteúdo. Então, assim, como que eles são assim, realmente cheios de regras, os britânicos. Pensemos. Pode terminar. Não, eu queria... Vamos embora ver isso também. Vamos embora ver se eles vão ter atrasos, que geralmente são conhecidos como, né, pontuais. Pontualidade britânica. Eu fiquei pensando o seguinte, se a morte da Elizabeth teve uma cobertura extensa, tudo bem que assim, o funeral é de vários dias, né? E aí dá tempo de alguma organização, fora que com certeza esse ritual já estava todo desenhado há muito tempo. Mas aí imagina esses meses todos de preparação para esse momento. Então, assim, pompa, garbo e elegância não vai faltar, além de muitos milhões de libras esterlinas. E segurança, porque teve um cara que atirou, você acredita, uma espingarda no palácio, eles não estavam.
O cara foi preso. Que coisa bacana, Para a né? gente ver que esse processos de violência político não é exclusividade